A vida modelada pelo Evangelho. Quanto o Evangelho influencia a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Quanto o Evangelho influencia a sua vida? Como o Evangelho influencia a sua vida? Esse é o nosso tema maior. Uma vida modelada pelo Evangelho. Quanto o Evangelho deve influenciar a nossa vida? Quanto? 100%, tudo. Como? Nos mínimos detalhes, cada nuance, cada aspecto, nada fica de fora. Gustavo, isso é tão difícil, eu sei, mas nós estamos no caminho. Estamos aprendendo com o Mestre, afinal de contas, somos discípulos de Jesus. Nós estamos aprendendo a viver essa vida modelada. O impacto do Evangelho na nossa vida. Nós estamos aprendendo nos nossos relacionamentos, nos nossos muitos afazeres, nas nossas interações, nos nossos sentimentos, pensamentos, atitudes. Nós estamos aprendendo. A vida modelada pelo Evangelho. Como Jesus viveria a sua vida? Bem, o que é que nós vimos até agora, sobretudo nos nossos 3 últimos encontros? Vamos dar uma olhadinha nesse quadro. A situação fática, irritação com os irmãos. Graças a Deus isso não acontece conosco, né? A gente não se irrita com o nosso próximo, com os nossos irmãos, a gente não se irrita com o cônjuge, a gente não se irrita com os nossos parentes, a gente não se irrita com os parentes do cônjuge, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós não nos irritamos. Mas vá que alguém se irrite, não é mesmo? A situação fática é essa, irritação com os irmãos. A justiça dos fariseus dizia o quê? Não matar. Olha que beleza. Maravilha. Não vou matar. Mas e a justiça do reino? Qual é a proposta da vida modelada pelo Evangelho? É não matar? É mais do que isso, né? É não ceder à raiva nem ao desprezo. Talvez nunca tenhamos matado, tirado a vida de ninguém. Talvez. Mas raiva e desprezo, isso já nos pega, né? Raiva e desprezo, complicou. A segunda situação fática também não acontece aqui conosco porque nós somos anjos e anjas. Aleluia, Jesus. Nós não temos esse problema. Não sentimos atração sexual por ninguém. Somos anjos e somos anjas. Não é mesmo? Não. Não somos. O que a justiça dos fariseus preconizava? Não faça sexo. Não faça sexo com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Essa era a proposta. Ah, que beleza. Nunca fiz sexo com outra pessoa que não o meu cônjuge. Ó eu, ó. Palmas para mim. Mas e a justiça do reino? Qual é a proposta da justiça do reino? Não cultivar a... Puxa vida, aí já pegou, né? Sobretudo nos dias de hoje. Tão fácil, né? Nunca a pornografia esteve tão próxima de nós. Basta querer. Inclusive, se quisermos agora, temos. Se quisermos pornografia, agora nós temos. Quem tem um smartphone aí? É só digitar no Google.
Temos para agora, se quisermos. Mas a justiça do reino diz: não cultive a luxúria. Não cultive a luxúria. Você pode ser até atraído sexualmente por uma pessoa, até porque, afinal de contas, nós não somos um pé de alface, nós somos seres humanos, porém, nós precisamos refrear o nosso ímpeto, os nossos impulsos e não cultivar a luxúria. Terceira situação também não acontece conosco aqui, porque nós somos casados e somos realizados, é só alegria. A trilha sonora da nossa vida é Roberto Carlos. Amanhã de manhã eu vou pedir um café para nós dois e por aí vai. A trilha sonora da nossa vida é Roberto Carlos. Insatisfação com o cônjuge. A justiça dos fariseus, dar carta de divórcio. Dê carta de divórcio. Libere a pessoa. Como vimos na semana passada, havia uma espécie de banalização, como hoje. Agora, e a justiça do reino? Qual é a proposta? Proíbe a banalização do divórcio. Proíbe a banalização do divórcio. Casamento é algo sério. É para ser tratado com seriedade. Não pode ser banalizado. Então, foi isso que nós vimos até agora. O versículo norteador, ou a palavra norteadora de Jesus, eu quero ler com você. Vamos lá? Vamos juntos? Todos juntos? 1, 2 e já. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quero enfatizar uma expressão aqui, ó. A justiça dos fariseus, a vida virtuosa proposta pelos fariseus, era uma adequação a um comportamento. Se você se encaixasse naquele comportamento, você, não mate, não mato, encaixou. Olha eu, ó. Agora, qual é a proposta da justiça do reino? Da vida virtuosa segundo Jesus? É superior. E por que é superior? Porque Jesus não fala de um puro e simples comportamento. Jesus está falando de o que eu guardo no meu coração. Porque eu posso não matar, literalmente. Mas no meu coração pode haver um cemitério. Eu posso não deitar com uma mulher, literalmente. Mas no meu coração, perversidades 1000. E por aí vai. Então a proposta do reino é o coração. O coração. O que é que nós vamos estudar hoje? Qual será a nossa conversa hoje? Abuso verbal. Abuso verbal. Continuaremos em Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37. O texto sagrado diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Vamos ler todos juntos o 37? Essa é a proposta do reino. O 37, vamos lá? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem maligno. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez? A sua palavra está aberta
e nós, Senhor, debruçados sobre ela. Pedimos que o Seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações para que possamos compreender esse texto sagrado com as nossas mentes e possamos aplicá-lo na nossa vida com o nosso coração, Senhor. Corrija o nosso jeito de falar. Corrija, Senhor, a nossa maneira de interagir com as outras pessoas através da oralidade, porque talvez sejamos abusadores, manipuladores. Talvez, Senhor, venhamos desrespeitando as pessoas através dos nossos abusos verbais, das nossas manipulações orais. Corrija-nos, Senhor. Porque nós queremos transmitir graça com as nossas palavras. Nós queremos que o outro, a outra, sejam edificados com a nossa palavra, Senhor. Coloque graça nos nossos lábios. Dá-nos, Senhor, palavras transparentes. Nós queremos falar e aquilo que foi dito, foi dito. Não existem entrelinhas, Senhor. Nos dê essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Bem, do que é que Jesus está falando? A gente precisa mergulhar um pouquinho no ambiente, no tempo em que Jesus viveu, porque essa coisa de jurar, para nós, é uma coisa tão vulgar, tão banal, mas nos tempos de Jesus, na cultura em que Jesus viveu, essa coisa de jurar tinha uma conotação muito forte, ok? Há quem diga que nos tempos de Jesus vivia-se na logosfera. E aí perguntaria o mineiro, que trem é esse? Nos tempos de Jesus vivia-se na esfera da palavra, a sociedade da oralidade, o poder da fala. Um tempo em que a palavra fala tinha densidade, tinha peso. Falou, está falado. Nos tempos de Jesus era assim. Eu sei, você está pensando, Gustavo, a gente vivia isso até um certo tempo atrás, aquela coisa do fio do bigode. Sim. Antigamente a gente não precisava assinar nada. Não é mesmo? Hoje tem que assinar tudo e mesmo assinando não resolve. Não resolve. Mas houve um tempo em que era no fio do bigode. A palavra tinha peso, tinha densidade. Nos tempos de Jesus, imagine isso elevado à enésima potência. A enésima potência. Os estudiosos chamam esse período de logosfera. O juramento era uma forma solene de compromisso. Como é que as pessoas se comprometiam? Jurando. Jurando. Essa era a forma de você assumir solenemente um compromisso nos tempos de Jesus, através de um juramento. Você já deve ter visto isso em Hebreus, lido isso em Hebreus, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Vejam o poder do juramento. Vejam o poder do juramento. Era uma garantia e que fazia cessar a contenda. Nos tempos de Jesus era assim. O peso da palavra, a densidade da palavra. O que era dito era respeitado. O que era dito vinculava as partes. O juramento era uma forma solene de compromisso. Havia uma contenda, alguém jurava, acabou. A paz era restabelecida. O juramento era uma garantia. O que dizia a lei? A lei dizia isso, por exemplo. Números, capítulo 30, versículo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Gustavo, mas e se alguém quebrasse o juramento?
pagava muito caro, muitas e muitas vezes até com a vida. Porque a pessoa que jurava se comprometia, se responsabilizava. Era o poder da fala, o juramento. E um outro texto, para a gente ter essa ideia total, Levítico 19:12, vamos ler? Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome de seu Deus, eu sou o Senhor. Não jurem falsamente pelo meu nome. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então havia aí uma regra muito clara, que dá para nós essa ideia da solenidade, da seriedade, da gravidade do juramento. Porque, repito, nos tempos de Jesus, logosfera. Era o poder da palavra. Palavra empenhada, compromisso firmado. Ai daquele que quebrasse. Ai daquele que descumprisse. Ai daquele. A justiça dos fariseus. Está aí, exposta no versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Qual era o problema nos tempos de Jesus? É que fazer votos, fazer os juramentos, estava sendo usado como manipulação, como um abuso verbal para convencer as pessoas. Para convencer as pessoas. E ali, uma provocação, né? Com o hífen vencer. A pessoa era vencida, a pessoa era derrotada por conta da manipulação, por conta do abuso verbal decorrente dos votos que eram feitos, dos juramentos que eram feitos. Era isso que estava acontecendo nos tempos de Jesus. Votos feitos, juramentos feitos, mas, na verdade, a manipulação, o abuso verbal para convencer. Para convencer. Mas talvez você esteja perguntando, como, Gustavo, os fariseus faziam isso? Já que eles eram exímios conhecedores da lei, será que eles não sabiam que eles não poderiam jurar falsamente? Que eles não poderiam fazer um voto, um juramento e depois quebrar isso? De que maneira? Qual foi o jeitinho que eles arrumaram para fazer os votos, para fazer os juramentos e abusar verbalmente e manipular as pessoas? Eles passaram a suprimir a palavra Deus da fórmula do juramento, porque a regra geral era essa. O nome de Deus era invocado quando o juramento era feito, quando o voto era feito. O nome de Deus era invocado. Mas aí o que os fariseus, o que os mestres da lei começaram a fazer? Eles suprimiram o nome de Deus. Por isso que Jesus diz, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem pela sua própria cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Eles faziam votos, eles juravam, mas para abusar, para manipular as pessoas, por conta do peso, da densidade da palavra. Porém, eles suprimiam o nome de Deus e começaram a jurar pelo céu, a jurar pela terra, a jurar por Jerusalém, a jurar pela própria cabeça, justamente para vencer o outro numa discussão. E o que Jesus ele diz aí, não jurem de forma alguma. Não jurem de forma alguma. Bem, para a gente entender 100% a ideia,
Vamos recorrer ao Dallas Willard. A essência de jurar ou fazer votos é tentar fazer os outros acreditar em você para que você consiga o que quer. Usamos as pessoas, tentando ludibriar o seu entendimento e o seu juízo, a fim de estimular a sua vontade e dominá-los para fins egoístas. O consentimento que elas nos derem será imponderado, pois embotamos o seu entendimento, impedindo que compreendam o que está acontecendo. Eu não sei qual é a sua experiência de vida, mas talvez você, de certa maneira, ou tenha usado em seu favor, ou então tenha sido vítima de pessoas que disseram para você: eu juro pelo que há de mais sagrado, eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha própria cabeça. Quando uma pessoa usa esse tipo de subterfúgio, na verdade, ela está propondo que a discussão seja encerrada e que não haja ponderação, não haja questionamento, não haja reflexão sobre aquilo que está sendo dito. É o que o Dallas Willard diz aí. O consentimento que elas nos derem será imponderado, pois embotamos o seu entendimento, impedindo que compreendam o que está acontecendo. Eu, enquanto montava os slides, enquanto eu pensava nesse texto, que aparentemente não tem nada a ver com a gente, né? A gente lê Mateus 5, 33 a 37, e de repente a gente não consegue criar os links necessários, né, para que a palavra chegue até nós. Mas eu, quando fui mergulhando no texto, e fui pensando, e fui analisando, e fui conversando com o Dallas Willard, eu vi na minha própria vida quantas e quantas vezes eu não manipulei pessoas, quantas e quantas vezes eu não fui manipulado por pessoas usando essa fórmula do eu juro. Eu juro para você. E era blefe, era mentira. O que havia era a manipulação. O que havia era a tentativa de se ludibriar. Então, na verdade, o juramento, e Jesus está tratando disso, da forma mal feita com que estava sendo usado, nada mais era do que um jeito de você desrespeitar a pessoa, de você diminuir a pessoa, de você tirar dela a capacidade de raciocinar, de ponderar, de pensar, de refletir. É você querer abafar a pessoa. E nos tempos de Jesus, criou-se um jeito de usar o juramento solene dessa maneira abusadora, violenta, suprimindo o nome de Deus do juramento. Jurava-se pelo céu, pela terra, pela própria cabeça, mas tudo com o objetivo de violentar o outro, de fazer com que o outro se calasse. Então essa é a ideia que está sendo combatida por Jesus. E agora, a justiça do reino. O que Jesus ensina? Seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Olhando para esse texto, que aparentemente não tem muito a ver com a gente, mas naquele momento, eu debruçado sobre a Bíblia, lendo, orando, montando os slides, pensando na pregação, eu me perguntei, quais são as vezes em que as minhas palavras são isso aí, ó? Será que o meu jeito de interagir com as pessoas se encaixa nisso daí que Jesus falou? Será que o meu sim é sim? Será que o meu não é não? Será que as minhas palavras têm sido palavras transparentes para com as outras pessoas?
Ou será que o meu jeito de falar é um jeito sempre abusador? É um jeito sempre manipulador? Eu vou dizer para você que isso aí que Jesus está tratando, esse abuso verbal, essa violência verbal que ocorria nos tempos dele, acontece muitas vezes na nossa própria casa, entre os cônjuges. Muitas vezes isso acontece, os pais com os filhos. Isso acontece na escola. Isso acontece no ambiente de trabalho. Isso acontece na igreja. Muitas e muitas vezes. Líderes abusadores que querem, através da palavra, ludibriar. Querem, através da palavra, convencer. Não permitindo que o seu rebanho, que o seu auditório pense, reflita naquilo que ele está dizendo. Porque supostamente ele fala em nome de Deus. Então eu fiquei pensando, quanto e como as minhas palavras se encaixam nisso daí, ó, na justiça do reino. O meu sim é sim, o meu não é não. Eu sou transparente, eu não quero manipular, eu não quero abusar de ninguém. Eu não quero que o outro deixe de pensar enquanto eu falo. Eu quero falar e quero permitir que o outro pondere. Pondere, pense, reflita, seja ele, seja livre. Quero ser assim no meu casamento, quero ser assim com a Marina, quero ser assim com os meus irmãos e com as minhas irmãs na igreja. Quero que as minhas palavras se encaixem nisso daí, ó. O meu sim é sim, o meu não é não. Fale palavras modeladas pela palavra. Irmãos, a palavra de Deus precisa modelar as nossas palavras. Nós estamos tão acostumados a sermos abusados porque nós somos tratados como consumidores. E como consumidores, nós somos manipulados o tempo todo. E muitas vezes nós entramos nessa dança, nessa guerra da manipulação e nem nos damos conta. Mas é preciso pensar que as nossas palavras precisam ser modeladas pela palavra. O nosso sim precisa ser sim, o nosso não precisa ser não. 2 textos para nós pensarmos. Efésios 4:29. Vamos ler juntos? Vamos lá? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tão poderosos esses conceitos trazidos aí pelo apóstolo Paulo. Palavra torpe nem pensar, mas apenas a que for útil para edificar. Palavra útil para edificar. Palavra útil para edificar, para construir, para levantar. Temos usado dessa maneira as nossas palavras? Palavras úteis para edificar, para construir, para levantar? Você, marido, na sua casa, a sua palavra tem sido útil para edificar? Você, esposa, na sua casa, a sua palavra tem sido útil para edificar? Pais, aqueles que são pais, as nossas palavras têm sido úteis para edificar? Filhos, aqueles que são filhos, as nossas palavras têm sido úteis para edificar? No trabalho, na universidade, faculdade, escola, na igreja, as nossas palavras têm levantado, têm construído, têm sido úteis para edificar. Longe de manipulação, de violência verbal, palavra torpe, as nossas palavras têm sido úteis para edificar. A mesma ponderação, palavras que concedam graça.
conceder graça através da palavra. A sua palavra, a minha, tem sido palavras graciosas, tem transmitido graça. E aí eu penso em graça como cura, como libertação, como transformação. É assim que a palavra modelada pela palavra tem saído de mim? Pense nisso. Um outro texto bíblico para a gente pensar rapidinho. Colossenses 4:6. Vamos lá? O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. Um falar diferente, um falar transformador, um falar que altera a realidade, um falar que dá sabor à vida das pessoas. O nosso falar tem sido assim? Pense nisso. Fale palavras modeladas pela palavra. Repito, somos tão violentados por manipulações de toda sorte, verbais, que de repente nós não percebemos o quanto nós violentamos as pessoas, quanto o nosso jeito de falar, de repente, agride as pessoas. Isso nos tempos de Jesus era feito através do juramento, a manipulação. Você querer vencer o outro nas discussões. Será que a gente não tem repetido esse mesmo erro, esse mesmo pecado? O que eu vou levar para casa? Vamos ler todos juntos o princípio? Vamos lá? Edifique as pessoas por meio de palavras graciosas. Edifique as pessoas por meio de palavras graciosas. Essa é a nossa vocação. Esse é o nosso chamado. Longe de nós o manipular, longe de nós o abusar das pessoas, querendo fazer com que elas comam na nossa mão, sejam dominadas pelo nosso ponto de vista, por nós mesmos. Edifique as pessoas por meio de palavras graciosas. Comece isso na sua família. Leve isso para o seu trabalho. Leve isso para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua universidade. Viva isso na igreja. Leve isso para fora das quatro paredes, para a sociedade. Edifique as pessoas por meio de palavras graciosas. Para encerrar, mais uma vez, o Dallas Willard, que diz o seguinte: como livres criaturas de Deus, as pessoas devem ter o direito de tomar as suas decisões sem coerção ou manipulação. Portanto, seja a sua afirmação uma afirmação, um sim, e a sua negação, uma negação, um não. Qualquer coisa que vá além disso vem do maligno. A intenção maligna de conseguir o que quer pela manipulação verbal dos pensamentos e decisões dos outros. Precisamos permitir que as pessoas sejam livres. E muitas vezes nós não deixamos que as pessoas sejam livres. Muitas vezes, através da palavra, nós aprisionamos as pessoas. Nós manipulamos as pessoas. Nós violentamos as pessoas. Muitos pais fazem isso com os filhos. Manipulam os filhos através da palavra. Muitos filhos fazem isso com os pais. Manipulam os pais através da palavra. Os cônjuges. Muitas vezes o marido manipula a esposa manipula o marido através da palavra. Muitos são os líderes religiosos que manipulam rebanhos, milhares, milhões, através da palavra.
não deixam as pessoas pensarem, refletirem, serem elas mesmas. Mas nós, como filhos de Deus e como cidadãos do reino, que nós possamos transmitir graça às pessoas que nos ouvem. Colocar graça nos lábios, na língua, na boca, para que as pessoas sejam edificadas, sejam transformadas, sejam restauradas, sejam curadas, sejam melhoradas através das interações que nós temos com todas elas. Pense nisso.